Fala pessoal, vou gravar esse vídeo aqui hoje para ensinar para vocês o passo a passo de como instalar e configurar a DeckDock da Ulanzi, que é essa daqui, D200H. Vou falar o passo a passo para vocês aqui, desde a instalação do software, a configuração de todos os botões, as teclas de atalho e tudo mais. Sem mais preâmbulos, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa entrar no nosso Chrome, primeiramente. Aqui dentro do Chrome, o que você vai fazer? Você vai entrar na página ulanzi.com, que é essa página daqui, e você vai vir até a parte de suporte. Dentro da parte de suporte, você vai vir aqui em Support Center, faz um clique aqui e ele vai abrir essa página, tá? Essa página é a página de suporte da Ulanzi. Então aqui você vai poder encontrar vídeos tutoriais, os manuais e o software para download, nesse caso da D200H, que é a nossa DeckDock. Então você vai clicar aqui no download, ele vai abrir essa outra página, vai aparecer as duas opções. A opção de você fazer o download para Windows e a opção para você fazer também o download para Mac. Nesse caso eu estou utilizando o Mac, eu vou clicar aqui em download e vou fazer um download desse arquivo. Enquanto está fazendo o download, só queria explicar para vocês que aqui na parte traseira a gente tem três saídas, quatro na verdade. Uma USB-A, que é essa daqui. A gente tem essas três USB-Cs. Essa daqui é a que você vai conectar na entrada do seu computador. Então você vai pegar o cabo USB-C, vai conectar aqui e daqui vai ligar para o computador. Essa outra entrada aqui que tem um rainho é a entrada do Power Delivery. Se você tiver um carregador que carrega a mais aí de 70 a 80 watts, você pode colocar ele aqui nessa segunda entrada. Então ele vai entrar por aqui e esse cabo que vai sair da dock, ele tanto vai transmitir a informação da dock como vai carregar o monitor, tudo bem? Lembre de colocar nessa saída que tem aqui o desenho do computador. Download já realizado. Deixa eu mudar a tela aqui para a gente ver. Eu vou vir aqui nos meus downloads, eu vou abrir página ou a pasta aonde foi descarregado esse arquivo, tá bom? Então eu vou abrir aqui, ele me abriu em uma outra tela. Ó, deixa eu só minimizar essa daqui para vocês verem um pouquinho melhor e dar um zoom aqui também. Então entrou aqui na página de instalação da Ulanzi Studio. Eu vou dar aqui um continuar, vou deixar em português, continuar novamente, vou concordar com os termos e condições, não vou ler tudo hoje. O tipo de instalação eu vou deixar a normal, tá? Não vou personalizar. Clico em instalar, vou colocar a minha senha do computador aqui para eu poder continuar com a instalação e ele vai continuar com a instalação aqui na minha máquina nesse caso. Tá executando aqui os scripts, fazendo toda a configuração. Terminando aqui, ele já vai concluir e vai abrir a tela inicial do programa que chama Ulanzi Studio. Aqui terminou, a instalação foi realizada corretamente. Eu vou dar aqui um fechar, vou mover esse arquivo para o lixo, que esse arquivo aqui é só um arquivo de instalação. Já descarregado, instalado o aplicativo da Ulanzi Studio, conectei a minha dock, conectei no computador e vou abrir o programa para concluir o passo a passo. Então a gente vai vir para cá, tá? Eu vou colocar aqui na minha tela Ulanzi Studio, que é onde eu guardei. É o nome do programa, chama assim, Ulanzi Studio. Então ele vai abrir aqui e esse é o Ulanzi Studio. Aqui ele já trouxe todas as configurações que eu tinha anteriormente. Eu já tinha feito essas configurações aqui para mim. Como funciona a interface da Ulanzi Studio? Ela é isso daqui e aqui são os botões que você tem. Você pode criar aqui vários perfis, várias páginas, tá vendo? Eu tô clicando aqui, deixa eu dar o zoom para vocês verem. Tô clicando aqui, é como se eu estivesse colocando várias páginas. Então eu posso excluir todas essas páginas que eu acabei de criar aqui. Imagina que você tá com a sua Ulanzi em 0, tá? Você pegou, não tem nada disso aqui. Por padrão, ela já vem configurada algumas coisas. Ela vem com um padrão que é o perfil 1. De repente aqui já deve aparecer algumas coisas para você, mas você fala, não gostei de nenhum desses perfis aqui. Deixa eu apagar, por exemplo, até esse perfil aqui, criar um novo para vocês verem. Olha, eu quero criar um perfil novo. Como que eu faço? Você vem nesse mais que tem aqui do lado do canto superior direito, você clica aqui e ele vai te dar essa outra tela e te pergunta criar uma pré-definição. Então você cria um arquivo personalizado do zero. Aqui você cria uma pré-definição associado a um programa que de repente você já utiliza, o DaVinci Resolve, o OBS, o Lightroom. E aqui, se você já tiver guardada alguma pré-definição que você utilizou em outro computador, você pode fazer
fazer isso? A gente vai fazer uma do zero, a gente vai colocar aqui em criar pré-definição personalizada. A gente vai clicar aqui e aqui a gente vê a interface da nossa D200H da Aulance. Então você coloca criar, você coloca aqui perfil 1, por exemplo, eu vou colocar perfil novo, vou confirmar e ela vem automaticamente assim, sem nada. A única coisa que vem é aqui com a questão do horário nesse botão. Inclusive você pode mudar também, você pode colocar data, hora, dia da semana, somente hora e data, só o tempo. Você pode colocar uma imagem de fundo se você quiser também. E se você quiser, você pode vir para cá e adicionar uma imagem para nesse botãozinho aqui ficar uma imagem para você. Eu acho que eu tenho uma imagem guardada aqui. Então a gente vem, por exemplo, o meu, eu tô aqui em descargas. Eu posso colocar, por exemplo, este logo que eu tenho aqui. Eu posso personalizar, aumentar ou diminuir. Por exemplo, eu vou colocar assim, eu dou um salvar e ali ainda ficou mostrando o relógio. Ele ficou sobreposto, vamos dizer assim, né? Então o que você pode fazer? Você sai, clica novamente aqui, desce e você deixa fundo sólido. Ao deixar o fundo sólido, fica somente a imagem que você tem. Se você deixar o relógio, vai ficar a imagem por trás e o relógio sobreposto. Nesse caso daqui, eu vou deixar somente o meu logo e esse botão aqui vai ficar assim. E como que funciona a configuração de cada botão daqui da Ulanzi D200H? Você pode associar um programa ou você pode associar também uma tecla de atalho. Por exemplo, se você utiliza muito Ctrl+C, Ctrl+V ou Command+C ou Command+V, você pode colocar essa tecla aqui para ser uma tecla de atalho do Ctrl+C. E como que eu faço isso? Você vem aqui desse lado direito, são as ações que você coloca dentro desse botão. Então, o que você quer colocar? Uma tecla de atalho. Você desce no menu, aqui você encontra a opção tecla de atalho. Então, você vai configurar aqui a tecla de atalho. Você pode arrastar para qualquer um aqui, ou você pode dar clique duplo. Aqui eu coloquei arrastar, então aqui ele já aparece o botão, o título. Eu posso dar o título para ele Ctrl+C e aqui eu vou digitar o atalho que eu quero colocar. Então, eu quero, como eu estou utilizando o Mac, é um Command+C. E eu também posso personalizar o botão. Eu posso deixar esse botão, posso colocar uma imagem ou uma foto aqui de um arquivo local. Eu posso utilizar também a biblioteca de ícones que já disponibiliza a DeckDock da Ulanzi. Se eu colocar aqui biblioteca de ícones, ele vai abrir aqui a biblioteca. Pode ver que aqui já tem algumas pré-definições, por exemplo, do DaVinci Resolve, do VS Code. Vou colocar, por exemplo, aqui o VS Code e para o Ctrl+C, eu vou colocar esse símbolo, um exemplo, ok? Então, beleza. Então, tá configurado aqui o Ctrl+C. Toda vez que eu tô utilizando o computador, se eu tô aqui na dock e aperto esse botão, ele vai fazer o Ctrl+C. E para fazer novamente, colocar outra tecla, que eu posso fazer? Arrastar aqui, ou como eu já tenho uma tecla de atalho definida, que foi essa que eu fiz aqui, que eu posso fazer? Eu posso copiar, colocar aqui, colar e ela fica igual, tá vendo? Só que aqui eu só venho e mudo, coloco o Ctrl+V e aqui eu vou colocar o atalho que eu quero, que é o Command+V. E eu posso mudar aqui também o meu ícone, eu vou colocar essa setinha aqui para cima. Então você tem um mundo de possibilidades, você pode colocar diversas coisas aqui dentro da Ulanzi Studio, lembrando que essa aqui foram duas teclas de atalhos. Você pode personalizar cada botão e quando você termina o último botão, você pode criar outra página, tá? Então, para esse mesmo perfil, você tem a página 1, a página 2, por exemplo, a página 3. Aqui na página 1, imagine que eu vou colocar só os atalhos que eu utilizo aqui no Mac, Ctrl+C, Ctrl+V, tirar um print, gravar a tela e tudo mais. Na página 2, eu quero colocar, por exemplo, algumas coisas que eu utilizo no OBS Studio. Então, eu posso vir aqui e colocar o gravar, pausar a gravação, o início da câmera virtual, o modo estúdio. Eu posso colocar também perfis de cena. Eu posso colocar aqui a cena, aí eu vou colocar aqui, ó, já aparece as 3 cenas que eu estou utilizando no OBS. A principal, a tela e a ZV10 quadrada nesse caso. Eu vou deixar, por exemplo, aqui a principal. Eu vou deixar a principal e aqui eu vou apertar o botão. Ó, ele mudou para mim a cena principal. Então, para você que grava sozinho, ajuda bastante fazer essas transições. Por exemplo, agora, deixa eu
voltar aqui na outra tela e mostrar para vocês. Eu coloquei aqui no meu perfil, que é esse. Eu vou copiar, vou colar, e essa, em vez de ser a principal, eu vou colocar a tela, que é essa que eu tô gravando. E eu vou colar aqui novamente e vou colocar, por exemplo, não a tela, senão eu vou colocar a ZV10 quadrada. Então percebam, ó, tá aqui os 3 botõezinhos. Eu tô utilizando o 2, é a minha cena 2, por isso que ela tá acesa, ela tá em verdinha, que ela tá, é a cena que eu tô utilizando neste momento. Se eu apertar o outro botão, automaticamente já me acendeu lá o botão, que é a tela que eu estou utilizando, mas ele voltou para essa imagem. Por quê? Porque é a tela da cena principal, a cena 1 que eu configurei lá no botão. Se eu clicar o terceiro, que é o botão do meio que a gente estava, ele vai vir para cá e vai vir aqui. Então você consegue criar um monte de coisa. Você pode colocar um perfil, dentro desse perfil você coloca os programas que você utiliza, ou se você preferir, se for somente você que utiliza o computador, em vez de você criar vários perfis, aqui em cima você pode colocar os programas que você já utiliza diretamente. Por exemplo, aqui eu tenho o DaVinci Resolve e eu tenho todos os atalhos que eu tenho no DaVinci Resolve. A parte de cortar, de copiar, de avançar a cena e mais. Aqui eu tenho outra que eu já tinha do OBS anteriormente, diferente dessa que eu criei aqui para mostrar para vocês agora, por exemplo. Aqui, por exemplo, tem o do CapCut também. Então, você pode colocar o programa que você utiliza, o CapCut. É que você coloca a divisão de cena, que é o Command B, colocar para trás, colocar para frente, adiantar, cortar com imã e fazer muitas coisas. Então, dá para você fazer muitas coisas. De repente, por exemplo, se você trabalha com análise de dados, trabalha com planilhas em Excel, dá para você colocar várias configurações dentro do Excel aqui, e cada teclinha dessa que você vai colocando como um atalho ou uma fórmula que você utiliza no dia a dia. Então, se você souber jogar, se você souber como utilizar as configurações, eu acho que o Lanzi ajuda bastante na produtividade do dia a dia. Claro, você tem que pesquisar, tem que aprender aí, ver as principais funções que você utiliza no dia a dia e ver se é um equipamento que para você faz sentido no dia a dia. Para mim, fez muito sentido, por exemplo, de estar apertando aqui as teclas e realmente mudar as cenas. Eu posso mudar, por exemplo, para essa, voltar para essa. Lembrando que você também pode fazer isso no OBS colocando teclas de atalho. Qual que é o problema? Hoje eu estou mostrando para vocês só isso. Se você, por exemplo, é professor, está dando uma aula, está fazendo uma apresentação e está digitando no teclado, e imagina que você colocou a sua cena 2 do teclado no seu número 2 aqui. Quando você aperta o número 2, ele vai mudar de cena. Então você deixa por fora as teclas do teclado e coloca só as teclas da Aulans Studio. Então não atrapalha quando você está dando uma aula e de repente ficar trocando automaticamente se você pressiona algum botão. Deixa eu voltar aqui para a cena 1, clicar aqui na deck. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido como é que faz a configuração. Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu traga da D200H de novidade para ver como configura, ou alguma coisa específica, por exemplo, do DaVinci, do OBS, do CapCut, deixem nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!